Eu vou entrevistar Haroldo Lima. Ele foi deputado federal pelo PCdoB da Bahia e presidente da Agência Nacional do Petróleo quando o Brasil descobriu o pré-sal. Ele fala das ameaças que pairam sobre a Petrobras, como a Petrobras pode enfrentar os problemas, fala dos acordos de leniência para salvar as empresas que fornecem a Petrobras e faz um pouco de história. A história de como o Brasil se apropriou do pré-sal. E você, amigo navegante do Conversa Fiada, vai entender por que o Lula disse: como é bom ter um comunista veterano ao meu lado. O título do seu artigo é Rechaçar as ameaças, realçar a Petrobras. Qual é a maior ameaça que há hoje contra a Petrobras? A maior ameaça que há contra a Petrobras é a sua privatização. Essa ameaça está posta no horizonte das coisas possíveis. Não acho que é a mais provável, porque o povo brasileiro seguramente não aceitará. Então, outras ameaças se acoplam a essa primeira. Tipo, fatiar a Petrobras, dividir ela em alguns pedacinhos e privatizar algumas partes. Essa é a segunda ameaça. E tem a terceira ameaça, que a mim parece, essa sim, grave, que é acabar com a partilha da produção do pré-sal brasileiro. Na verdade, eles estão trabalhando com essas três hipóteses. O que eles sinalizam como, digamos assim, quase que o bode na sala, para nós é o seguinte: vamos privatizar a Petrobras. Eles não dizem expressamente, mas trabalham todo nesse sentido. Quando você fala em fatiar a Petrobras, que por sinal o Serra, senador de São Paulo, está dizendo, vamos fatiar a Petrobras, fatiar para quê? É para vender os pedacinhos. Claro. E se você vende o pedacinho, termina ficando um final que é um núcleo escriturário da Petrobras. O escritório central da Petrobras sobrevive. O que você vai fazer com ele? Tem que vender. Claro. Também. Essa ameaça existe. A outra ameaça é a partilha da produção. Paulo, o que nós conseguimos no Brasil nos últimos anos de muito importante, na minha opinião, e no setor do petróleo, foi introduzir no Brasil o regime de partilha da produção para o pré-sal brasileiro. Essa não é uma descoberta propriamente brasileira, não é nossa. Isso já existe no mundo, em diversos lugares do mundo. Em que lugar existe isso? Em todo lugar onde existe muita produção de petróleo, petróleo bom e alta produtividade. Aí se introduz sempre o regime de partilha de produção. Se tem pouco petróleo e com disperso e incerto, admite-se o regime de concessão. No mundo é assim. E é um setor tão universalizado, tão globalizado, que não dá para você inventar muita coisa. Então, como o Brasil, como conjunto, não é um país que até excluindo o pré-sal, até bem pouco tempo, não era um país tido como de grandes reservas de petróleo, prevalecia a ideia da concessão. A concessão, você faz a concessão, o proprietário do óleo extraído é o concessionário, claro, que paga ao governo, ao município, ao Estado, uma determinada quantidade, que é o royalty e a participação especial. Mas, se existir um local onde tem abundante petróleo, certo petróleo, aí não há por que você admitir concessão. Foi o que nós fizemos com o regime de partilha. O pré-sal brasileiro corresponde aproximadamente a 2% das bacias sedimentares brasileiras. É pequenininho, mas ali tem mais petróleo do que em muitos lugares do mundo. Então, ali nós conseguimos estabelecer um regime de partilha. Quem extrai o petróleo é o governo, quem é dono do petróleo extraído é o governo, e faz um contrato de partilha com seus contratados. Você participa, você recebe tanto por cento do regime extraído, do petróleo extraído. Então, qual é o risco que eu vejo hoje? É deles pretenderem acabar com partilha. E já existe no Senado Federal, tramitando por iniciativa do senador Aloysio, também daqui de São Paulo, PSDB? Do PSDB, uma proposta que visa, literalmente, pôr fim ao regime de partilha de produção no Brasil. Então, eu acho que essas são as ameaças sensíveis, significativas, dramáticas que nós estamos vivendo. O senhor mencionou o fatiamento da Petrobras e mencionou a entrevista do senador José Serra. O presidente Fernando Henrique Cardoso tentou esse processo de fatiamento da Petrobras, não tentou? Tentou, sim. Na época de Fernando Henrique, eles trabalhavam com essa ideia de privatizar a Petrobras
como um conjunto o tempo todo. Tentaram inicialmente transformar a Petrobras numa coisa mais assim, sensível, mais atraente para o grande empresário internacional, mudando o nome da Petrobras para Petrobax. Isso. Tem, inclusive, umas fotografias que surgem por aí, eu acho que o próprio Corrente Afiada já publicou essa fotografia recentemente, que é o Serra com a camisa da Petrobras. Isso. Então, eles vestiam essa camisa. A fotografia do Reichstuhl apresentando o logotipo da Petrobras. Da Petrobras, exatamente. Então, literalmente, eles vestiam a camisa da Petrobras. Isso não deu certo. O povo brasileiro se rebelou. Eu era da Câmara Federal naquele instante, a movimentação lá era muito grande. E eles terminaram caminhando para uma outra vertente, que era a vertente de, tá bom, não é assim, então vamos fatiar a Petrobras e privatizar uns pedaços e deixando a outra parte, eles diziam na época, deixando a parte mais significativa como estatal. Nós percebemos que era o contrário. Eles iam fatiar e a parte menos significativa era que ia ficar como estatal. Isso também foi impedido de ser feito, especialmente na revisão constitucional, onde eles entraram com muita força com isso. É bom levar em conta, Paulo, que tem na época, a revista Veja publicou uma matéria de 10 páginas inteiras, coloridas, com uma quantidade enorme de calúnia e difamação contra a Petrobras. O objetivo era criar, junto aos parlamentares, a ideia de que não dá mais. Isso já era, só dá prejuízo, já é uma coisa atrasada, é um elefante, tá pesado, etc. Claro. De sorte que nós temos conseguido, naquele instante, impedir a privatização da Petrobras, foi uma vitória nessa história da Petrobras, que é sempre uma história de luta por sobreviver. Claro. Batalha mais uma dessas batalhas estamos travando agora. Nesse momento. O senhor diz nesse mesmo artigo, punir os corruptos, salvaguardar a Petrobras e as empresas nacionais. O senhor tem acompanhado certamente essa discussão que já se coloca hoje entre o advogado-geral da União, o ministro Adams, e o Ministério Público Federal em torno de uma forma de acordo de leniência. Qual é a sua opinião sobre isso, já que o senhor fala explicitamente em salvaguardar as empresas nacionais? Paulo, essa discussão está mal posta. Hoje mesmo eu vi uma nota que saiu do Ministério Público no domingo, manifestando uma posição contrária ao acordo de leniência, achando que isso seria uma forma de coexistir com a corrupção, insinuando alguma coisa nesse sentido. Leniente com a corrupção. Leniente com a corrupção, etc. Não é verdade. O que está em pauta abre o mercado brasileiro para as multinacionais exclusivamente operarem nas grandes obras do Brasil ou deixa a empresa brasileira operando nessa obra? Essa que é a questão central. Afinal de contas, qual é o nosso discurso? É o discurso das multinacionais ou é o discurso dos brasileiros? Essa que é a questão central. Se é o discurso dos brasileiros, vamos resolver os problemas que existem. Claro. Não é fácil, mas é possível e é necessário. Entre os problemas que existem, entre as soluções viáveis, está sendo essa levantada pelo Adams, que é o acordo de leniência. Esse acordo de leniência não é leniente com a corrupção. Pelo contrário, aprofunda o combate à corrupção, estabelece condições para aquela empresa continuar existindo, porém salvaguarda a existência dela. Nós temos 23 empresas que estão na lista das que foram apresentadas pelo juiz lá de Curitiba como inidôneas. Como inidôneas. Se nós assumirmos isso passivamente, todas as grandes empresas que fazem projetos de engenharia no Brasil, grandes projetos de engenharia e obras pesadas, todas, sem exceção de nenhuma, estão liquidadas. E não estão liquidadas no sentido de que não podem ser contratadas pelo governo, por entidade pública. Não podem. Mas se não forem contratadas por entidades públicas, não existe grande obra no Brasil. Então elas todas liquidadas literalmente. Bota para fora todo mundo, fecha a empresa. E como o lugar não pode ficar vago, todas as multinacionais chegam. E elas já estão se preparando. Algumas já estão aqui em São Paulo, espanholas, etc. Lá no Rio, a União Europeia fez uma reunião há pouco tempo atrás, onde a coordenadora de um grupo de trabalho chegou a dizer: nós precisamos nos aproximar da América do Sul, mas para isso é preciso ter espaço para as grandes construtoras
nossas entrarem lá. Significa entrar no Brasil. Claro. Porque grande obra na América do Sul só tem no Brasil. Então eu acho que por trás dessa discussão, que aparenta como se fosse uma coisa assim entre corruptos e corruptores, ou não corruptos, né, existe a seguinte, o interesse do Brasil ou o interesse das estrangeiras. Essa que é a questão que precisa ser posta. Entendo. O senhor menciona no seu artigo a questão do preço do petróleo hoje. E o senhor diz que o próprio pré-sal pode não ficar tão atraente se o custo do óleo situasse abaixo dos $45 o barril. Existe o risco de o pré-sal não ser competitivo? Olha, esse problema é central que você coloca. E toda a discussão que havia até agora era de que eu participei muito dessa discussão na época que nós estávamos discutindo o regime de partilha da produção para o pré-sal. O pré-sal nos interessa, mas é uma coisa assim extremamente importante, atraente. Aí foi feito cálculos. A Petrobras participou desses cálculos, a Agência Nacional do Petróleo também. E cálculos que são não absolutamente precisos, porque tem muita incerteza nesse processo. Estimativas? Estimativas, achava-se com $45 em diante é viável o pré-sal. De $45 em diante o pré-sal pode ser. Ora, o pré-sal estava naquela época em $112 o barril. Se era 40 no petróleo. O barril. Então, se com 45 era viável, a viabilidade era estonteante. Bom, eis que, a partir de junho do ano passado para cá, começa, num processo que está em curso, disputas geopolíticas internacionais importantes, etc., começa o petróleo a sofrer essa queda gradativa, constante e fulminante. Sai de 112, no início desse ano, de janeiro, no meio de janeiro, chegou a 46 e pouco, ou seja, chegou pertinho do 45. Bateu na trave. Bateu na trave, exatamente. Bom, nós ficamos preocupados. Se fica por aí, como é que vai ser? Qual é a expectativa? Como existem muitos fatores interferindo nessa história de se o petróleo retorna à sua curva ascendente ou se cai um pouco mais, nós ficamos imaginando que a ideia que nós temos hoje é que isso vai crescer. Tanto sim que hoje o petróleo já chegou a $62 hoje. O que mostra, então, uma mudança já razoável. Claro. Bom, agora, a pergunta sua procede da seguinte maneira. Se fica 62, é viável, mas não é tão atraente quanto se fica como o petróleo estava a 70, 80, 90, $112 o barril. Então, é uma coisa diferente. Então, nós precisamos ter, sobre esse petróleo, um controle maior. Via partilha da produção, ou então fica difícil o nosso acesso ao próprio pré-sal. Outra questão ligada ao regime de partilha e a ela associada. O senhor acha que vai ser possível, com as atuais dificuldades financeiras da Petrobras, manter o regime de preferência pelo conteúdo nacional? Olha, são duas questões aí que se colocam na sua pergunta. Primeiro, o conteúdo nacional, que lá na ANP a gente chama de conteúdo local, ele primeiro, ele se revelou uma coisa positiva. Muito dessa reestruturação que existiu de certos setores industriais brasileiros foi por conta do conteúdo local. Exemplo, assim, mais saliente é o que aconteceu com a indústria naval. A indústria naval estava caída, estava liquidada. Isso. Hoje é uma indústria já de porte, graças ao conteúdo local que foi exigido pela Petrobras, pela política do governo Lula e etc., continuada pela política da presidenta Dilma. Bom, agora, na verdade, existe muita crítica por parte de investidores de que se você estabelece um rigor muito grande em certo tipo de conteúdo local, inviabiliza ou dificulta ou encarece muito aquele produto. Eu acho que nós devemos ser flexíveis nisso. O mundo de hoje e a situação atual do Brasil não está para você enrijecer muito em certas coisas. Você tem que flexibilizar alguns. Nós temos com certas dificuldades políticas, econômicas. O nosso desenvolvimento está absolutamente pífio. A nossa base política está pequena. O nosso governo está perdendo base de apoio junto aos trabalhadores. E nesse processo todo, junto aos empresários. E nesse processo todo é bom a gente ver se o pessoal está gritando, às vezes examinando. Na minha opinião, nós deveríamos ser flexíveis na aplicação do conteúdo local. E o que o senhor faria
se o senhor pudesse resolver o problema da Petrobras diante das exigências da auditora Price, que tem o prazo até junho para ratificar o balanço da Petrobras. Como o senhor contabilizaria a corrupção e avaliaria os ativos da Petrobras? Olha, primeiro que eu acho que quando a presidenta Dilma escolheu o atual presidente da Petrobras para dirigir a empresa, ex-presidente do Banco do Brasil, ela pegou uma pessoa que não domina muito o setor de petróleo, mas que domina muito o setor financeiro. Sim. Então ela é como disse outro dia o Delfim Neto, por que o presidente da Petrobras tem que entender de petróleo? Na verdade, em princípio é bom entender de petróleo, mas nesse caso específico, na conjuntura atual, neste momento, era bom entender mais de finanças do que de petróleo. De sorte que era quando pegou, e sobretudo num contexto que existia propostas de sindicar presidente da Petrobras, pessoas tipo Paulo Cunha, né, que era uma pessoa que chegou a defender a privatização da empresa. Nessa hora... Chegaram a indicar o diretor do Banco Goldman Sachs aqui no Brasil, Paulo Leme. Paulo Leme. Paulo Leme chegou a defender a privatização da empresa. Sim. Então, num contexto como esse, eu acho que a Dilma agiu corretamente em indicar uma pessoa para responder a este problema específico. E eu acho que o presidente está procurando encontrar os mecanismos de fazer com que, dentro de um prazo, como ele disse, não definido, mas o mais breve possível, apresentar um balanço auditado. Eu creio que isso vai acontecer. Inclusive porque, paralelamente, dentro dessa história de que a Petrobras está em dificuldade, existe o papel da grande mídia. A mídia é quem diz que a Petrobras está em grande dificuldade. Claro. Essa grande mídia é uma coisa impressionante. Claro. Quem está em dificuldade é a grande mídia. Quem está em dificuldade é a grande mídia. É uma coisa impressionante. Agora, coisa de uns 2 dias, a BP, que é a British Petroleum, que sempre publica umas opiniões, assim, uma análise da conjuntura. Faz uma análise da conjuntura do que seria o setor do petróleo até 2035, fez em 2 dias. Nessa análise da conjuntura feita pela British Petroleum para até 2035, saem algumas coisas. Primeiro, sai que os Estados Unidos, que hoje tem uma dependência de 60% da importação de petróleo, vai deixar de ser dependente. Isso é brutal, por causa do shale gas, do óleo e gás, etc. Mas, entre outras coisas, aparece de que o Brasil vai continuar, vai galgar a posição de grande exportador de petróleo. Então, longe de ela fazer restrições, nem tomou conhecimento desses chamados problemas que estão sendo levantados aqui. Está no relatório da British Petroleum. Então, eu acho... não foi ainda Curitiba. Hein? E ainda não foi a Curitiba. Não, nem sabe que existe muito esse Curitiba, exatamente. Agora, porque se olhar pelo outro lado, o desempenho, a performance da Petrobras, apesar do que tem sido falado sobre ela, é uma coisa espantosa. É uma coisa espantosa. Se você olhar, até setembro de 2014, só 2 empresas de petróleo cresceram no mundo. Foram a Conoco, a americana. E a Petrobras. A Conoco cresceu 0,3%. A Petrobras, 0,4%. A Petrobras cresceu 3,3%. Isso até setembro. Quando você chega em novembro de 2013, a Petrobras era a 13ª empresa do mundo. Em novembro de 2014, ela passou a ser a 4ª empresa do mundo. Então, um crescimento vertiginoso. No primeiro semestre de 2014, ela era a 2ª maior produtora de petróleo entre as empresas de capital aberto do mundo. A 2ª. A primeira era a maior empresa de todas, era a ExxonMobil. A ExxonMobil. Pois bem, quando chegou... Daí o olho grande deles. Deles todos. No segundo semestre de 2014, a Petrobras ultrapassou a ExxonMobil e passou a ser, e hoje é, a maior produtora individual de petróleo do mundo entre as empresas de capital aberto. Olha, um fato espantoso, e tudo isso está acontecendo em 2014, que foi o ano em que a grande mídia brasileira encabeçou essa campanha junto a esse pessoal aí do neoliberal, que é uma campanha que visa destruir a Petrobras.
Agora, eu gostaria de aproveitar, e esse seria meu último tópico, esse nosso encontro, para que o senhor desse uma espécie de um depoimento histórico sobre o seu papel na hora em que o Brasil descobriu o pré-sal. O senhor era presidente da Agência Nacional do Petróleo. Como é que foi a história? Olha, eu me lembro que eu estava quando eu fui chamado com urgência para Brasília. Fui chamado com urgência para Brasília pelo ministro interino de Minas e Energia, que estava na hora. Então, ele me chama, eu chego lá, e encontro lá o Estrela. O Guilherme Estrela, diretor de exploração da Petrobras. Então, eu estava lá, então nós ficamos conversando, então o Estrela me disse o seguinte, olha, está em curso, nós estamos aqui trazendo uma novidade importante, e aí achou-se que devia conversar imediatamente com você sobre o assunto, porque a ANP estava convocando um leilão de petróleo. É que naquela região, perto daquela região, nós acabamos de descobrir indícios de uma quantidade vertiginosa de petróleo na região do pré-sal. Eu falei, mas é isso mesmo, é assim. Então descobriram, há blocos que estão colocados no leilão perto dessa região, então tem blocos, exatamente. O que fazer? Não só sabia o que fazer. Havia uma pouca ideia assim, do que fazer, etc. O ministro interino era o Nelson Ubner. Nelson Ubner. E o Estrela presente, eu presente, desse pessoal todo mais político era eu. Aliás, o único político, os outros não tinham. Eu falei, gente, nessa situação temos que tomar providências urgentes. Mas a primeira de todas é comunicar ao presidente da República. Oficialmente, sugiro que a Petrobras, que você, Estrela, bota a diretoria da Petrobras, comunica ao presidente da República o fato num ofício. Senhor presidente, quero apresentar que acabamos de descobrir uma coisa espantosamente grande numa região que está sendo leiloada. E manda isso para lá. Depois a gente vai ver como é que fica o resto. Está percebendo? Eles fizeram isso. Sim. Bom, no momento seguinte, outro momento, eu estava lá na ANP, quando toco o telefone, era a ministra Dilma da Casa Civil. Da Casa Civil. Eu tinha visto no jornal que a ministra estava hospitalizada. E de repente ela tocou no telefone. Haroldo, esse negócio do pré-sal aí que está existindo, como é que é mesmo isso? Eu fiquei assim, meio perplexo, disse, ô ministra, primeiro eu estou sabendo aqui que você está hospitalizada. Ela falou, estou aqui no hospital com a perna para cima. Eu me lembro dela dizer, estou no hospital com a perna para cima, mas é o seguinte, nós precisamos tratar essa questão com a máxima urgência, etc. O Lula estava no exterior e ele mandou um recado para você ir lá para Brasília para a gente já discutir esse assunto. Isso foi o segundo momento. O terceiro momento é que já houve a discussão lá em Brasília. Com a presença do Lula. Com a presença do Lula. E o Lula disse, a primeira observação que eu vi do Lula foi o seguinte, se isso tudo é verdade que vocês estão dizendo, nós vamos transformar a educação nesse Brasil numa educação de primeiro mundo. Foi a primeira ideia que ele teve, a primeira notícia que ele deu. Foi assim, nós vamos fazer isso uma coisa de primeiro mundo, educação. Porque esse dinheiro desse negócio aí, nós vamos botar basicamente na educação. Eu falei, tá certo. Ele falou, agora tem que resolver esse problema do leilão. Porque o edital está na rua, etc. Aí convocou-se uma reunião para o Rio de Janeiro, na sede da Petrobras, coisa que nunca foi feita, uma reunião do Conselho Nacional de Política Energética, na sede da Petrobras, com a presença de uns 5 ministros, com a presença do presidente da Petrobras, que era o Gabrielli, com a presença do presidente da ANP, mais uns 5 ministros, o presidente da República e a ministra da Casa Civil. O Lula e a Dilma lá? A Lula nunca ele apareceu em reunião de Conselho Nacional de Política Econômica, nunca. Apareceu dessa vez. Então ele foi lá e a Dilma também presente, e aí o assunto foi estabelecido, foi posto. Quando o assunto foi posto, me lembro que estava também o ministro de Comunicações, o Frank Martins, e etc. Tinha outros mais, estava presente o próprio Gedel, tinha outros, o presidente do Gedel era ministro do Interior. Parece que era do Interior, Sim. Da integração. Da integração, desculpa. Da integração. E o presidente do BNDES também presente, está todo esse pessoal lá. Então, o Lula foi muito interessante. Esse fato é interessante. Ele pegou o papel, era a tal carta que eu tinha sugerido, que fizesse a dita carta. Sim. Ele pegou, me lembro dele na mesa, ele dizendo,
Olha, eu recebi essa carta aqui, dizendo sobre isso, etc. A existência de uma descoberta muito grande de petróleo numa região que vai ser leiloada, que está leilão. Então, eu convoquei essa reunião para a gente ver o que é que nós vamos fazer. Foi assim. Agora, eu queria dizer a vocês que eu não vou passar a história, isso foi literal, eu não vou passar a história como um presidente que recebeu isso e não fez nada. E não tomou providência. Então, está aqui em discussão o que é que nós vamos fazer com isso. Aí eu me lembro que pediram a palavra e disseram, a primeira questão, suspende o leilão. Quem pediu a palavra? Do que eu me lembro assim, de imediato, foi o Gedel. O Gedel diz, me parece que é fundamental, e suspende o leilão. Só que o leilão já estava convocado por edital. E tinha gente já do exterior aqui no Brasil. E tinha mobilizava não apenas o pré-sal, era o Brasil inteiro, que estava atrasado na exploração de pré-sal, etc. E graçou um pouco a ideia de que a iniciativa natural seria suspender o leilão. Foi quando eu pedi a palavra. Eu disse, senhor presidente, eu queria dizer isso, que o leilão está realmente convocado por edital, tem aí já muita gente do exterior aqui no Brasil, tem muito prefeito de cidade que acha que vai ter uma vantagem no seu município, etc, etc. O Brasil está com uma área de exploração pequena e diminuindo. Nós precisamos sustentar a área de exploração brasileira. Só que eu tenho uma outra sugestão. Eu acho que todos os blocos relacionados com essa descoberta devem ser retirados. E o edital tem um artigo que diz que cabe à ANP, até a hora de apresentação das ofertas, confirmar ou não os blocos. Sendo assim, eu proponho que eu anuncie que tem, pela lei, que justificar por que está fazendo isso. Nós temos a justificativa. Então, nós retiramos todos os blocos. E o restante continua. Quando eu acabei de falar isso, o Lula olhou assim e disse, mas é bom ter um comunista velho aqui entre nós para dar uma sugestão dessa. Aí, resultado, todo mundo olhou assim. Nada como um comunista velho. Um comunista veterano, quer dizer, um comunista veterano para dar uma sugestão dessa aqui. Aí olhou assim e disse, tá, então tá bom. Aí todos concordaram. E imediatamente todos concordaram. A Dilma também, na mesma hora, etc. Eis que aí suspende-se para o almoço. Suspende para o almoço, vamos almoçar, tá? E o Lula está sentado numa coisa, junto da Dilma, etc. Eu estava na mesa próxima, quando ele olha assim e pergunta, Haroldo, vem cá. Aí eu fui, aí tinha que botar uma cadeira entre eu e Dilma. Então ela se afastou, botaram uma cadeira aqui. Ele disse, olha, é verdade mesmo essa história que você pode suspender isso, tirar esses blocos do leilão? Eu disse, eu acho que sim. Ele falou, acho que sim, eu vou viajar daqui a pouco, não posso viajar com essa história de que eu acho que sim. Eu falei, Lula, você me dá então uns 5 minutos para eu confirmar isso com a procuradoria lá da ANP, porque isso é um detalhe jurídico, etc. Claro. Ele falou, então tem 5 minutos para você fazer isso. Aí eu ligo na hora para o cara, para lá. Estava lá um procurador, me atendeu, eu disse, olha, Baixinho, você tem certeza que existe a possibilidade da ANP retirar os blocos até a hora de apresentação das ofertas? Ele responde para mim, eu acho que sim. Aí eu disse, Siak, não pode ser eu acho, eu estou aqui com o presidente da República, que vai viajar daqui a pouco, e só vai viajar com a resposta categórica nesse terreno. Você tem que me dar essa resposta. Eu lhe dou a resposta de hoje de tarde. Não, hoje de tarde não, você não está entendendo. Tem que ser agora a resposta. É daqui a pouquinho a resposta. Ele falou, tá bom. Aí desligo, eu digo para o Lula, eles estão investigando. Aí passaram os tais 5 minutos, ele não ligou para mim, eu liguei para ele. Eu liguei para ele, qual é a resposta dele? Tá, cláusula tal, artigo tal, não sei o que, ele leu para mim. A ANP se reserva o direito de retirar até a hora da apresentação das ofertas qualquer bloco da apresentação. Tá isso aí? Tá sim. Um abraço. Lula, tá confirmado. Tá. Ele falou, tá confirmado, tá. Pronto. Aí, resultado, nós fizemos a relação dos blocos, 21 blocos. Retiramos todos os 21 blocos de lá e o leilão foi feito, sem aqueles 21 blocos. Os 21 blocos é o tal do pré-sal. Aí o Lula constituiu uma comissão de 8, da qual eu participei, diversos participaram, para ver
como é que nós vamos explorar o pré-sal. E foi dessa comissão de 8 que surge a ideia do regime de partilha da produção. Perfeito. Se você quer coisas históricas, então, por incrível que pareça, nós, o Brasil, relativamente a certos países da África, se considera um país mais avançado. Nós nos inspiramos muito na experiência de Angola, onde tinha o regime de partilha funcionando muito bem. Eu tinha acesso a esses materiais e olhei muito esses materiais, levei para as reuniões e mostrei, olha, gente, olha como Angola está fazendo. Bom, daí nós fomos a outras experiências, inclusive a da Noruega e etc. Mas o ponto de partida da ideia do regime de partilha foi Angola, do ponto de vista prático. Do ponto de vista assim, teórico, nós sabíamos que o regime de partilha usa-se na Rússia, se usa regime de partilha. O regime de partilha, como eu falei, é usado em todo lugar onde tem muito petróleo e de boa qualidade. E quando um país é grande, como Rússia, ocorrem os sistemas mistos. Um lugar é partilha, o outro lugar é concessão. Como aqui? É como no Brasil. Nós sustentamos isso aqui nessa reunião do 8. Olha, nós vamos nos imitar a experiência da Rússia. Todo país grande tem um pedaço que tem muito petróleo, o resto não tem. Não é grande coisa. Então nós vamos ter naquele pedaço regime de partilha. Perfeito. É isso que estão querendo acabar agora. Mas não vão conseguir. Enquanto tiver um comunista veterano, não consegue. Não consegue, não. Não é fácil, não. Obrigado. Um grande abraço a você, Paulo.